paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. Você profetiza exatamente como Deus manda? Você também acha que Jonas foi um profeta negligente, desobediente, gratuitamente, como muitos fazem ver? Jonas tinha motivo para desobedecer? Você entende corretamente quais são os propósitos de Deus para o ser humano? Fique até o final deste vídeo, seja edificado e cresça na graça e no conhecimento. Hoje nós falaremos a respeito do profeta Jonas, cujo livro na Bíblia tem o seu nome e contém 4 capítulos. Atentaremos para alguns detalhes que comumente nós não fazemos. Jonas foi designado por Deus para levar a mensagem de Deus para os assírios, mas precisamente para a capital da Assíria, na cidade de Nínive. Fato este que aconteceu cerca de 750 anos antes de Cristo. Os assírios, irmãos, ou os ninivitas, como também eram conhecidos, eles eram um povo extremamente violentos e perversos no trato com as pessoas com quem eles dominavam. Eles praticavam torturas, vazavam os olhos dos capturados, amputavam membros, braços, pernas. Era um povo conhecido pelo alto grau de perversidade que eles impunham aos seus adversários. Todos sabem, irmãos, que Jonas, ao ser designado por Deus para ir para Nínive, fez o que pôde para não chegar até aquela cidade. Eu não quero aqui, irmãos, contar a história, pois isto nós podemos verificar lendo as Escrituras. O intento aqui são os detalhes dos fatos. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele é o Criador dos céus e da terra, onipresente, onisciente e onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. E com base em Amós capítulo 7, versículo 10, as pesquisas indicam que os assírios eles pretendiam ali atacar Israel e Israel não fazia ideia de que isto ocorreria. As Escrituras Sagradas, irmãos, registram que as perversidades, as maldades dos assírios chegaram diante do Senhor, conforme está lá escrito no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 2. Então, irmãos, Jonas ele tinha conhecimento de que aquele povo era o mais perverso daquela época. Eles serviam a outros deuses e eles usavam de extrema crueldade para com os seus adversários. Depois de todo o esforço, irmãos, de Jonas para não ir até aquela cidade, ao ser levado ali por Deus, ele começou então a profetizar a mensagem de Deus para aquele povo. E isso você vai poder verificar lá em Jonas capítulo 3, versículo 4, e ele clamava dizendo que ainda 40 dias e Nínive seria subvertida, ou seja, seria arruinada, seria destruída. E assim, irmãos, após ouvirem, aquele povo, após ouvir a dura mensagem que Jonas proclamava, eles se renderam ao Senhor. Você vai ver em Jonas capítulo 3, versículos 6 a 9. Analisando, irmãos, esse pequeno livro, nós podemos tirar vários ensinos, vários ensinamentos dos quais nós chegaremos às seguintes conclusões. Veja só, irmãos. Primeiro, o amor de Deus, irmão, e o seu propósito para com o ser humano é a salvação. E essa salvação ela é cíclica, ela está proposta para todo e qualquer ser humano, ainda que a sua fama, na verdade, seja no maior grau de perversidade, seja conhecida em todo o mundo por essa maldade. Mas a partir do momento, irmãos, que o ser humano ele se arrepende, ele se converte, ele reconhece que necessita do perdão de Deus, ele reconhece que existe um Deus todo-poderoso e que ele precisa ser redimido das suas maldades, suas transgressões, um Deus que está acima de todos aqueles que se intitula por Deus,
como era o caso do povo assírio, que eles tinham outros deuses. Então, todo ser humano que ele se arrependa, venha a se arrepender dos pecados cometidos diante do Senhor, ele receberá o perdão. Tá? Segundo, quando Deus envia o seu mensageiro a cumprir a missão que ele designa, a vida do profeta será protegida. Nós precisamos confiar no Deus que nos guarda, que nos livra de todo o mal. Quando ele nos envia, ele nos garante. A pregação, irmão, da mensagem de Deus anunciada por um único mensageiro. Foi tão somente, a Bíblia registra que tão somente Jonas saiu a pregar a mensagem, né? Ainda que dura e publicamente poderá chegar ao conhecimento dos governantes e assim, irmãos, promover a salvação de toda a sociedade, como foi o caso daquele povo ali, que a Bíblia registra que foram cerca de 120 mil pessoas, conforme está lá escrito no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 11. Livrando, segundo também os estudiosos, de outras vítimas, conforme estava previsto deles invadirem assim a Israel. Irmãos, a mensagem, será que você, nós estamos transmitindo a mensagem que Deus está nos concedendo para que nós transmitamos, conforme os textos sagrados? A mensagem de Jonas foi uma mensagem dura. Vocês serão subvertidos, serão destruídos 40 dias, daqui para 40 dias. Hoje, irmãos, se você pregar uma mensagem que ela, porventura, possa tilintar nos seus ouvidos, ela causar ruídos fortes nos ouvidos daquelas pessoas que receberem a mensagem, logo, muitos que vão dizer que você está batendo na igreja, não é assim? Ora, quando a mensagem vem de Deus, meu irmão, se Deus te entregou a mensagem para transmitir, transmita a mensagem. É com mensagem dura e de alerta e de despertamento que o povo, na verdade, se arrepende e cai na realidade dos seus pecados e busca a Deus enquanto se pode achar. Mas aqueles que, na verdade, querem dizer ou estão aí pregando aquilo que a igreja quer ouvir, na hora que você anuncia a verdade, eles te acusam de que você está batendo na igreja. Se o Senhor te entregou a mensagem, transmita a mensagem. Não fique querendo fazer o que muitos por aí estão fazendo, né? Amanteigando, né? A mensagem, né? Dourando a pílula, né? Para que a mensagem fique bonita. Não, se a mensagem for dura e o povo precisar ouvir, e é o Senhor que está te entregando, te mandando enviar a mensagem, transmitir a mensagem, transmita a mensagem. E a mensagem causará o efeito segundo o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós podemos aprender com Jonas, né? Com Jonas nós podemos aprender que nem sempre andar com Deus quer dizer que Deus tenha que fazer a sua vontade, em conformidade com aquilo que você pregou. Deus mandou que Jonas pregasse que daqui a 40 dias o povo seria subvertido, ou seja, destruído. Mas o povo se arrependeu no meio do caminho. E Jonas se entristeceu. Não tem que ser feito a minha vontade, a sua vontade, a nossa vontade, mas a mensagem de Deus, a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas antes que todos se salvem. Ele não se alegra que o povo seja destruído. O propósito de Deus, o plano de Deus para o homem é a salvação. Esta salvação, este propósito, ele é cíclico, ou seja, ele vem se repetindo desde o princípio. Todas as vezes que o homem se arrepende, que o homem reconhece que somente o Senhor é Deus, conforme está lá no livro de Isaías 45, que ele diz, não há outro Deus além de mim, fora de mim não há salvação. E todas as vezes que o homem dobra o seu joelho, reconhece, se arrepende, ele é redimido. Deus não quer que ninguém se perca, mas antes que o homem se salve, que todos se salvem. E Jonas entristeceu-se, porque o povo se arrependeu. Isso significa que nós estamos caminhando com Deus e muitas das vezes é possível que nós não estejamos entendendo ainda quais sejam os propósitos de Deus para aquele povo que eu, você, nós, muitos estão julgando que aquele povo para ele não tem mais jeito. Mas não compete a mim julgar, não compete a mim, a você, a nós dizer que para ele não tem mais jeito. Se o Senhor te enviou a levar a mensagem de remissão, de perdão, leve a mensagem,
prega a palavra. O Senhor será contigo em todo lugar que você for. Ainda que você tente mudar o curso, irmão, do seu caminho, fugindo da sua obrigação para com Deus, por amor à sua própria vida, por amor à sua vida, à minha vida, o próprio Deus que te contempla fugindo, por medo, mudará o curso das ocorrências. Veja que Jonas tentou fugir daquele caminho por diversas maneiras, mas o Senhor, além de poupar a vida de Jonas, fez com que Jonas estivesse exatamente no lugar onde ele estabeleceu que tinha que estar, que era na cidade de Nínive. Ele tinha uma programação de salvação para aquele povo. Não adianta tentar fugir se não estiver entendendo. Ou se porventura estiver com medo, como foi o caso de Jonas. Jonas estava com medo. Entende, irmão? Jonas estava com medo. Porque Jonas sabia que o povo para onde ele estava indo era extremamente perigoso. Nós aprendemos também, irmãos, que andar com Deus não quer dizer que nós estejamos entendendo os propósitos de Deus e a sua misericórdia para com a humanidade. Ali em Jonas capítulo 4, versículo 1 e 2. A graça do Senhor e a misericórdia do Senhor alcançou o povo. Mas Jonas não conseguiu entender isso. Isso significa, irmão, que é possível que eu, você, nós possamos estar caminhando com Deus e ainda não entendendo os propósitos do Senhor. Sim, nós temos que buscar conhecer qual é a real vontade de Deus, não somente para a minha vida, para as nossas vidas, como também para a vida daqueles que ainda não foram alcançados, irmãos. Muitas das vezes nós olhamos para as condutas de determinadas pessoas, grupos, sociedade, e nós condenamos imediatamente aquelas condutas. Mas, se a graça do Senhor, se alguém porventura transmitir a mensagem para eles, e a graça do Senhor chegar a essa pessoa, a esse grupo, sociedade, e eles reconhecerem que somente o Senhor é Deus, eles serão redimidos. Então, quem pode atrasar, não é isso? Os propósitos de Deus para determinado grupo, sociedade ou pessoas, somos nós, que somos os servos, aqueles para qual o Senhor escolheu para transmitir a sua palavra. Irmãos, nós aprendemos também que muitos atualmente chamam Jonas de profeta fujão, denegrindo a imagem do profeta, como se ele tivesse fugido à toa. Na verdade, Jonas temeu o povo, irmãos. Aquele povo era o povo mais violento da sua época. Era um povo que tinha um grau de perversidade extremamente alto para com os seus adversários. E Jonas sabia para onde Deus estava enviando ele. Então, irmãos, ele não estava fugindo por um motivo fútil. Ele temeu. Irmãos, nós aprendemos também, nos dias atuais, que o direito dos cristãos, da família, da igreja, está sendo ultrajado. E a maioria dos representantes das igrejas não se manifesta com nenhuma forma de protesto ou repulsa a essas afrontas. Com medo de quê? Com medo de ser processado. Irmãos, um processo não tira a vida de ninguém. Sabe por quê? Porque nós estamos garantidos também pelas leis vigentes. Mas você não vê representantes de grandes ministérios protestando, contestando, reprovando aquilo que está sendo feito. Por quê? Porque está com medo de processo. Imagine Jonas, naquela época, que sabia que aqueles habitantes ali daquela cidade, eles eram perversos, matavam seus adversários. Então era lógico o temor de Jonas. E o temor desses homens de hoje, com medo de processo, não vão perder a vida, mas estão com medo de processo. Entende? E não refutam os males que estão tentando assolar sobre as igrejas, sobre a família, sobre a nossa fé. E para concluir, irmão, nós podemos dizer
que cabe a nós obedecermos às ordenanças do Senhor e não questioná-las, e esperar poder contar com a misericórdia, né? Assim como foi o caso de Jonas, que mesmo em caminho contrário à vontade do Senhor, ele foi poupado por Deus. E ele foi poupado por Deus exatamente por causa disso, porque o Senhor sabia de que Jonas, na verdade, estava temendo a grande crueldade daquele povo que chegou a subir à presença do Senhor. Também devemos aprender, irmãos, e devemos lembrar constantemente que se Deus, que quem nos guarda é o Senhor, e se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, conforme está lá no livro de Salmos 127, versículo 1. Tá bom assim? Vamos fazer uma análise detalhada, vamos fazer uma revisão, vamos atentar para esses detalhes do livro de Jonas e nos colocar no lugar daquele profeta. E passarmos assim a tratar com mais critério. Não sejamos precipitados no julgamento. Não sejamos apressados em querer atribuir adjetivos denegrindo a imagem não somente do profeta Jonas, como todos os outros que estão à nossa volta. Todas as outras pessoas estão à nossa volta. Nós precisamos, irmãos, analisar detalhadamente circunstâncias que levam esta ou aquela pessoa a tomar esta ou aquela atitude. Hoje nós temos as Escrituras em nossas mãos. Nós podemos estar examinando, conhecendo detalhadamente toda a vontade do Senhor e entendendo todos os dias aquilo que está escrito na palavra para que nós saibamos proceder. Naquela época, Jonas não contava com esses manuscritos. Portanto, sejamos mais cautelosos, prudentes, obedientes ao Senhor e confiantes no nosso Deus, porque é Ele quem nos guarda e nos livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Tá bom assim? Se você não é inscrito ainda, irmãos, nesse canal, inscreva-se. Se você gostou do vídeo, deixe o seu vídeo, coloque seu comentário logo abaixo, nós vamos estar lendo cada comentário e vamos logo em seguida também responder a sua opinião. E aí, agora, a partir de hoje, você acha que Jonas, na verdade, fugiu gratuitamente? Jonas temeu gratuitamente? Jonas quis desobedecer por desobedecer ao Senhor, por não querer fazer a vontade de Deus? E aí, o que é que você acha? Deixe o seu comentário para que nós possamos saber qual é a sua opinião a respeito, tá bom? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser edificadas com este conhecimento e assim aprender a cada dia daquilo que a Escritura está falando, para que nós não caiamos na precipitação de fazer juízo de valor sobre as pessoas, porque com a medida que nós medirmos, também seremos medidos, tá bom? Forte abraço, continue com Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a minha, a sua, a nossa vida e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.